Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso primeiro vídeo dessa fase aí de hands-on dentro do estúdio. Bom, então vou criar um novo modelo de negócio, vem aqui, novo modelo. Ele vai abrir a primeira abinha aqui de propriedades e eu vou colocar o nome do meu modelo. Então vai ser, eu vou colocar aqui onboard, ok? O subtítulo poderia também, então, solicitações de acessos e equipamentos novos, não sei se vai caber, mas vamos lá, colaboradores, não, colaboradores, também não coube, vamos lá, solicitação, acessos, equipamentos, colaboradores, ok. Aqui, um campo descrição, ele vai aparecer quando eu pedir mais informações sobre esse processo lá quando eu abrir uma instância. Então, fluxo utilizado para solicitação de acessos à rede, servidores, e-mail, telefones e notebooks. Sistemas. Ok, então está explicado. Um texto de ajuda, poderia também colocar esse daqui, esse mesmo texto ou qualquer outro. E se eu quisesse também, eu posso anexar, se eu tivesse aí uma documentação já padrão da empresa, né? Por exemplo, um POP, procedimento operacional padrão, eu poderia anexar esse POP aqui para ajudar os usuários quando eles necessitarem, né? Então eu venho aqui, eu posso, por exemplo, colocar um arquivo aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, temp, posso colocar um arquivo PDF aqui, por exemplo. Deixa eu ver, poderia ter criado um arquivinho antes, mas vamos lá. Alvará, integrales, prova, vou colocar isso daqui, ó. Nada a ver, mas enfim, um PDF qualquer, tá? Mas é claro que aqui seria um arquivo explicando sobre esse modelo de negócio. Bom, esse daqui ignora, ele não é utilizado. E situação desse modelo é normal, ou seja, ele já está em produção, vai funcionar normalmente, disparando e-mail para os responsáveis, ou ele é um modo teste, ou seja, eu estou em tempo de desenvolvimento, depois vai passar por homologação, etc. Tá? Então eu vou colocar ele aqui em modo teste, e vou começar a desenvolver e depois testar. Bom, e aí eu tenho o e-mail para o modo teste, né? O que acontece? Quando ele chega, quando eu passo as etapas, passo as atividades, a cada atividade ele pode disparar um e-mail de notificação avisando que essa atividade está disponível para um usuário, para N usuários, conforme a configuração daquela determinada atividade. E se tivesse no modo normal, ele iria disparar o e-mail real para cada um dos usuários que recebem essas etapas, tá? Essas atividades. Aqui no modo teste eu coloco o meu e-mail, tá? Vou colocar até o e-mail pessoal aqui, o e-mail do Gmail, e tudo que acontecer ele não vai envolver na realidade os usuários, ele sempre vai mandar para esse e-mail aqui, tá bom? Isso evita, por exemplo, de você fazer teste com o diretor, com o gerente, com o presidente até, e acabar chegando e-mail fake para eles, né? E-mail de teste. E aí você acaba gerando um incômodo aí no cliente, ok? Então, muita atenção, sempre coloque em modo teste, coloque preferencialmente o seu e-mail. E depois também lembre-se de tirar, porque às vezes você entrega o fluxo para o cliente e o cliente acaba fazendo vários testes e você fica recebendo esse e-mail também, sendo que você já entregou, ok? Bom, e aqui embaixo eu tenho os departamentos que podem abrir esse processo. Aí eu tenho uma lista de departamentos aqui. Se eu colocar todos, obviamente, toda a empresa poderá abrir, enxergar esse fluxo no módulo de abertura. Ou, se eu escolher algum departamento em específico, somente esse departamento saberá da existência desse modelo de negócio, ok? Nesse caso aqui, como a gente está fazendo treinamento, eu vou colocar todos e depois, é claro, eu sugiro que vocês criem um grupo e coloquem só esse grupo
e entrem com usuários desse grupo, depois entrem com usuários fora desse grupo, e aí vocês vão ver a diferença. Mas basicamente esse fluxo não vai aparecer quando você busca abrir um novo modelo de negócio, tá bom? Para quem não tem permissão. Aqui eu vou colocar para todos os departamentos. Ok, ele coloca todos aqui. Permissões para grupos de usuários. Aqui eu estou colocando toda a empresa, mas se porventura tem um grupo que eu quero colocar, vamos supor, eu vou dizer que o grupo comercial ele tem uma pesquisa completa, ou seja, uma pesquisa especial, né? Normalmente, 99% da empresa vai ter, que vocês podem enxergar lá no treinamento de usuários, né, do cadastro de usuários, você vê que você configura geralmente o usuário como sendo uma pesquisa parcial. Então, 99% da empresa vai ter esse acesso de pesquisa parcial. Agora, se você para uma determinada situação quer dar uma permissão completa, aí você faz isso, relaciona um grupo e coloca a permissão que você quer, ok? E aí, ou seja, esse grupo, somente esse grupo, as pessoas que estiverem nesse grupo comercial poderão consultar o processo em todas as suas atividades, tá? E aí tem também essa configuração adicional aqui, se visualiza campos especiais, né? Campos que vocês informaram que ele é visualizado por alguns usuários apenas. Por exemplo, um campo salário, algum campo assim que é bem especial e a maioria da empresa não pode enxergar, ok? Então, essa parte de grupo é isso. Então, é uma exceção, né? Todo mundo vai ter pesquisa parcial e esse grupo comercial vai ter uma pesquisa completa, ok? Não vou colocar. Permissões para usuários, também o mesmo conceito, só que agora individual, né? Então, eu vou dizer que um determinado usuário, a empresa inteira vai ter uma pesquisa parcial, mas um determinado usuário vai ter uma configuração especial, tá bom? Mesmo conceito do grupo anteriormente, só que agora é um a um, usuário por usuário, ok? Função de usuário gestor desse processo, então se eu tivesse uma função cadastrada lá de, vamos supor, administradores Lecom, e tivesse todos os modelistas, aí eu posso dizer que essa função, ou seja, todos esses usuários poderão ser o gestor desse modelo de negócio. Lembrando que o gestor é aquele superusuário que pode cancelar um processo em qualquer atividade, tá? Independente do roteamento dessa atividade, e também é o usuário que pode acompanhar do início ao fim, né, toda a cadeia de passagem desse processo, e também o usuário que pode transferir de um colaborador para outro, ou seja, um colaborador saiu da empresa ou entrou de férias e esqueceu de colocar aquela configuração de férias ou de ausência, esse usuário gestor ele pode tirar do usuário A e transferir para o usuário B, ou usuários, tá? Um ou mais. Então é isso, tá? Então quem são os gestores? Aqui eu dou permissão para um grupo uma função de gestores que na verdade é um agrupamento de usuários, ok? Aqui embaixo eu tenho o usuário gestor. A gente, sinceramente, eu vejo mais a utilização dessa opção aqui, tá? O usuário por usuário. Então aqui eu vou dizer que o administrador é o gestor, tá? E eu vou dizer que o Rony também é o gestor desse modelo. São dois usuários modelistas e aí eu deixo essa permissão a mais para eles. Categoria, né? Simplesmente para melhor organizar ali na hora de abrir o processo, para segmentar por área, segmentar por assunto, enfim. Eu tenho aqui algumas categorias cadastradas e eu vou dizer que esse modelo de negócio, quando eu buscar abrir um novo processo, ele vai estar enquadrado em treinamento, tá? E essas categorias também tem um vídeo explicando como a gente cria essas categorias aqui, subcategorias, tá bom? Salvo aqui, então tá em treinamento. Modelistas permitidos. Modelistas permitidos, você vai informar quais usuários, né, que sejam modelistas, ou seja, que tenham esse conhecimento aí, que eles podem dar manutenção nesse modelo de negócio. Confesso que eu nunca utilizei esse recurso, tá? Basicamente eu utilizo aqui proprietário e administrador, embora eu possa ter vários outros proprietários aqui,
mas eu coloco que sempre o administrador, que é o que a gente 99% utiliza lá também nos clientes, ok? E aqui o nome da tabela, né? Eu estou criando um fluxo de onboard, de TI, e eu vou então nomear minha tabela. E é claro que esse nome tem que ser condizente ao negócio. Porque se um outro profissional, por exemplo, um profissional de BI, né? Vamos supor que você vai extrair isso daí por uma ferramenta, por exemplo, o Power BI. O outro profissional vai ter que saber que a tabela de onboard é uma tabela, por exemplo, chamada realmente onboard. Tá bom? Eu não coloquei o ING no final, mas está aqui onboard TI, ok? E aí automaticamente o Lecom vai colocar o F underline na frente. Tá? Feito isso, a minha primeira tela, a minha primeira aba de propriedades está configurada. Então, esse foi o vídeo então explicando essa primeira tela. O próximo vídeo a gente vai desenhar esse processo.